Gente, estamos gravando, vamos começar. Hoje, então, vou botar com vocês, vou até tentar ser breve dessa vez, o último capítulo da apostila, da primeira, que é o capítulo 8. Eu não sei se estão conseguindo ver, tá dando para ver direitinho? Que fala sobre uma coisa chamada crise de 29. Também chamada de Grande Depressão. Vocês tiveram a sorte da vida de passar os últimos anos vendo coisas sobre crise política e crise econômica, né? Parabéns. A adolescência é muito divertida de vocês, aposto. Toda hora fala de crise econômica, crise econômica, crise econômica. Mas essa aqui foi a maior crise econômica que se teve na história. Foi a maior mesmo. Em termos de quantos países ela alcançou. Basicamente, nenhum país ficou imune a ela, praticamente. E em termos de profundidade da crise. Uma crise que fez, assim, muita gente passar fome, muita gente cometer suicídio. E chegou a tal ponto de que você, procurando fotos sobre, você vê fotos, assim, surreais. Depois eu falo um pouco sobre isso. Mas foi a maior crise, como eu falei, a maior crise econômica que se teve na história. Assim, ponto. Por isso que chama de Grande Depressão. O nome é 29 porque ela justamente começou em 1929. Ela começou na Bolsa de Valores de Nova York. A Bolsa de Valores quebrou. Ela quebrou. Isso gerou uma reação em cadeia que, assim, como eu falei, foi horrível. Foi horrível, foi horrível, foi horrível. Mas, indo por partes. Começando por falar como estava a década de 20. A década de 20, depois da Primeira Guerra terminou 2 anos antes. Terminou a Primeira Guerra, veio a pandemia de gripe espanhola, só para dar uma diversão para o pessoal, só para o pessoal continuar morrendo. Passou tudo, os anos 20, os países começam a se reestruturar, a voltar a caminhar. Principalmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos na década de 20 foi o país que mais cresceu. Por quê? Primeiro que ele entrou tarde na guerra. Não teve um bombardeio no território dele. A Europa inteira foi bombardeada. Países da Europa tinham sofrido diretamente com a guerra. Era um campo de batalha, literalmente. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos lucrou muito com a guerra. Daí que, quando termina a guerra, ele está numa situação de que a maioria dos países da Europa estavam devendo dinheiro a ele. E ele queria que pagasse. Pague o dinheiro que está me devendo. Então, além desses empréstimos, ele fez muitos empréstimos para a Europa e, claro, queria que pagassem dívidas. E virou um grande devedor. Devedor não, credor. Na década de 20, então, a maioria dos países devia dinheiro a ele. E alguns que não deviam ainda passaram a dever. Foi mais legal. Se tivesse algum problema em algum país da Europa, a quem iam pedir dinheiro? Aos Estados Unidos. Por exemplo, a Alemanha teve que pagar, depois da guerra, teve que pagar dinheiro para os países vencedores da guerra. Ela pediu dinheiro para os Estados Unidos. Os Estados Unidos bateu o pé, ele queria que pagasse dinheiro para ele. Enfim, isso já gerou ali uma questão de, estou crescendo muito forte. Mas, fora isso, dentro dele em si, o país cresceu bastante. O país se industrializou muito. As condições de vida cresceram bastante. Tanto que,
nessa década aqui, especificamente nos Estados Unidos, é chamado, às vezes, de loucos anos 20. Por quê? Porque foi uma década que cresceu tanto internamente que novos produtos surgiram, novas formas de viver surgiram, novas formas de diversão surgiram. Por exemplo, nos anos 20, você começa a ter cinema, as pessoas iam ao cinema, você começa a ter famílias ouvindo rádio, famílias ouvindo discos, coisa que antes não tinha. Se uma família quisesse, se uma pessoa quisesse ouvir música, tinha que ir lá no teatro ouvir o concerto, tinha que ir lá no centro de ver a banda. Agora não, agora começa a se fabricar para vender ouvir em casa. Isso aumentou muito, diversificou muito a forma de vida da população. Então, é chamado de loucos anos 20 por isso. Que foi uma época em que quem tinha dinheiro conseguia desfrutar muito a vida. E é nessa época também a gente começa a ter uma coisa chamada American Way of Life. Se vocês ainda não viram essa expressão, vocês vão se familiarizar bastante com ela, vão vê-la muito. O que é American Way of Life? Forma de vida americana. É o que nós vemos até hoje em filmes. Aquele filme, meu Deus, aquele filme, sei lá, ou aquela música que mostra uma família americana, bonitinha, que mora no subúrbio, que é assim, que é assado, que a escola é assim, não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, é eles, por meio de filmes, música, etc., exportar, literalmente exportar, uma forma de vida que é considerada. Essa aqui é a forma americana de viver. Vocês têm que viver igual a essa aqui. Existe até hoje, com certeza. Mas começa aqui. Porque aqui, nessa década, você tem Hollywood crescendo. Você tem os filmes americanos fazendo sucesso e sendo vendido para todos os países. Aqui começa a ter a noção de que, como é uma pessoa bem-sucedida? Uma pessoa que é casada, que tem casa própria, tem carro na garagem, preferencialmente um Ford. Preferencialmente. Se não for um Ford T, que era o carrão da época, não tá bom ainda. Tem que ser um Ford T. Porque todo mundo tem. Todo mundo tem que ter também. Então, esses eram os anos 20, que vieram antes dessa grande crise. Temos, então, nos Estados Unidos, que todo mundo deve a ele, todo mundo presta dinheiro prestado a ele, e internamente tá bacaninha, tá muito bom, tá muito bacana. Tá um louco dos anos 20. Até que começa a dar problema. Começa a dar ruim o negócio. Em 29, então, bate essa grande crise econômica. Agora eu vou chegar na parte complicada da matéria. Apesar de na apostila estar mais simples. Por quê? O que causou essa crise, o que levou a essa crise, ainda tem muito debate. Vou tentar resumir bastante. O que ocorre? Não tem, até hoje, um consenso, um acordo entre pessoas que estudam isso, principalmente entre historiadores e economistas, sobre o que causou a crise. O que a gente vê muito é o quê? Historiadores falando de alguns fatores e economistas falando de outros fatores. Então, eu vou dar um panorama disso aqui para vocês, fiquem tranquilos. Tá? Vou botar aqui o que historiadores falam muito, o que economistas, principalmente liberais, vou explicar o que é isso daqui a pouquinho, falam muito. O que historiadores falam bastante?
que é o que você encontra na apostila de vocês, que a crise começou pela superprodução. Ou seja, produziu demais, fabricou demais, fez muita máquina de lavar, fez muito carro, fez muito disso, fez muito não sei o quê. Mas é uma superprodução que não condizia com a demanda. Produzia-se muito, mas não tinha gente para comprar. Tenho muita máquina de lavar, mas não tem quem compre. Por quê? Porque apesar de estar louco os anos 20, não sei o que lá, grande parte da população americana não tinha um salário decente, bom, para consumir, para comprar as coisas. Então, criou já uma crise, segundo os historiadores. Eles também falam muito da questão, como é que é o nome disso? Da Bolsa de Valores em si. Não sei como vocês sabem como funciona a Bolsa de Valores. É meio complicado, eu também acho complicado demais, não sei muito. Uma bolsa... Meu Deus. Bom dia, professor. Bom dia. Desculpa o atraso. Tudo bem. Ok. Uma bolsa de valores ela funciona basicamente com pessoas negociando partes de uma empresa. E é muito pelo que a gente chama de especulação. Basicamente, as ações que se chamam é parte de uma empresa. Tanto que em inglês a palavra é share. Stock market, você vende uma share, você vende uma parte da empresa. E é sempre venda e compra com base no que as pessoas estão vendo que, pô, tal empresa está crescendo, vou comprar ações dela. E tal empresa está caindo, vou vender as ações. Isso, enfim, roda no mundo todo, se influencia no mundo todo. A Bolsa de Valores de Nova York, que fica em Wall Street até hoje, estava tendo uma prática de investimentos e especulação e considera que foi muito perigosa e arriscada. Basicamente, fazia esse comércio de ações de uma forma que as analistas falam, foi muito arriscada. As pessoas compravam sem ter dinheiro, na verdade, e com isso pediam empréstimos, enfim, era um rolo que deu ruim, basicamente, deu ruim. O jogo de investimentos nessa bolsa de Wall Street acabou quebrando muitas empresas. Então, voltando, os historiadores falam muito desses fatores aqui, principalmente sobre produção. Agora, o que economistas liberais falam mais? Eles falam que foi o contrário, que a crise foi gerada por constantes intervenções. Não, meu pai vai me buscar. Meu áudio estava ligado. Constantes intervenções do Estado. Quando eu falo Estado, pense em governo, sempre, na economia. Essa é basicamente uma das principais explicações de economistas liberais para a crise. Vocês podem encontrá-la, por exemplo, tem muito youtuber, muita gente ligada à economia que fala sobre isso, que a crise, na verdade, foi gerada por constantes intervenções do Estado na economia. Por que eu estou chamando atenção para isso aqui? Porque, em geral, a gente em aula de história fala só disso aqui. Na verdade, só disso aqui e menciona isso aqui. Mas se você fizer uma pesquisa séria sobre a coisa, séria, assim, de verdade, fazer uma pesquisa séria, você vai encontrar um quadro muito complexo.
vocês perguntarem, Thiago, qual que você acha que está certo? Sinceramente, os dois, de certa medida. Os pesquisadores mais sérios, pra você ter noção, eu estava pesquisando sobre isso, eu achei algumas pessoas levantando até 6, 7, 8 fatores que geraram a crise. Maiores ou menores. Tem até pesquisadores, economistas, que falam que não tem como explicar o que aconteceu na crise. Que o negócio é tão difícil de entender, segundo esses, que não dá para explicar totalmente. Mas a gente pode resumir essas duas vertentes aqui. Uma pesquisa séria, como eu falei, vai levar em consideração todo o quadro. Não vai ficar só em achismo. Meu Deus, quem está fazendo barulho? Então, uma explicação completa, a meu ver, vai levar ambos os fatores em consideração, ambas as explicações, e vai ser forte o negócio. De forma geral, eu recomendaria que vocês focassem mais nisso aqui, porque é o que acaba se pedindo mais em prova. Vocês vão encontrar mais falando que a crise de 29 começou pela sobreprodução. É o que vocês vão mais encontrar por aí. Sobreprodução, quebrou a economia, e blá, 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 contrariou os economistas da época, e blá, 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 blá. Mas percebo que é bem mais complexo, tem mais explicações sobre, tem inclusive disputas de um lado com o outro muito fortes, dizendo o que causou essa grande crise. Eu quero ter noção disso. Isso aqui eu não vou cobrar em prova, não se preocupem. Isso aqui eu estou trazendo bastante coisa a mais para mostrar um panorama mais geral para vocês. Eu não sei se estão conseguindo entender, qualquer coisa me perguntem depois, não tem problema. Mas realmente eu estou tentando mostrar que não é assim tão fácil. Não é só lado A, lado B. É C, D e E. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa pergunta depois. Mas, enfim, não importa o que aconteceu, não importa como causou, o importante é, começou. Rolou a crise. Veio o negócio, quebrou a bolsa, deu muito ruim. Mas deu ruim com louvor. Deu ruim com muito louvor. A crise começa no zero. Ela começa nos Estados Unidos. Para eles, de início, foi desastroso. Desastroso mesmo. Desemprego subiu de uma forma estupenda. Pessoas ficaram conhecidas como as grandes filas da fome. Eram pessoas que, sei lá, morassem em uma cidade pequena. A cidade pequena inteira perdeu os empregos. Então, as pessoas que moravam e trabalhavam nessa cidade pequena, em massa, elas, grupão, iam caminhando mesmo, porque lá não tinha mais como viver, lá não tinha mais comida. Então, elas iam caminhando para alguma cidade grande para tentar alguma coisa, porque lá não tinha mais comida. As filas da fome foram muito fortes. A questão da fome e do desemprego foi muito alta. Tem uma foto muito maravilhosa, que eu posso depois passar para vocês, que foi tão desesperador para a população no geral, que tem uma foto, é bem antiga, dá para achar, de uma mãe, umas crianças pequenas, ela está escondendo o rosto, porque ela está vendendo seus filhos para comprar comida. Essa foto existe. Vocês podem procurar rápido no Google, vão achar essa foto. É a foto de uma mãe, durante essa crise, vendendo seus filhos para comprar comida. E a mãe está escondendo o rosto porque ela está com vergonha, claro, né? Não é uma coisa legal de se ver. Pois é. Pois é.
Mas você vê o nível de desespero da população que chegou. Assim, para a época, hoje falam que é um absurdo. Para a época, isso não foi tão absurdo assim. Não foi. Porque o negócio foi ruim. Foi ruim, foi ruim. Começou nos Estados Unidos. Só que, como o centro da economia basicamente era ele, como eu falei antes, pô, a Europa inteira estava devendo aos Estados Unidos, não sei o quê. Começou nos Estados Unidos, levou 2 aninhos e a crise se alastrou para o redor do mundo. Ela afetou todos os países, seja em maior ou menor grau. Nem Brasil ficou imune. Nem Brasil. Nem Brasil, nem Inglaterra, nem ninguém. Mas focando primeiro nos Estados Unidos, depois falando da parte internacional. De início, a crise começa em 29. Até 33, eles tentaram deixar a economia rolar por si mesmo. Por quê? Porque tanto o presidente da época, quanto os conselheiros e tudo mais, eram muito adeptos da ideia do liberalismo. O que fala o liberalismo? Que eu até falei um pouco mais cedo. Não sei se vocês conhecem, talvez conheçam. Para o liberalismo, ou para os neoliberais que sejam, basicamente, a economia tem que ficar sozinha. Não dá, não pode misturar política e economia. O governo não pode interferir na economia jamais. Então, vou botar aqui. Governo não interfere na economia. Essa foi a grande ideia, grande premissa do começo da crise até 33. Eles achavam mesmo, acreditavam, que se deixar a economia rodar legal, bonita, sozinha, a crise vai passar sozinha. Era essa a premissa. Não deu certo. Não deu certo. Em 33, vem um presidente novo. Um cara que foi muito importante, ficou famoso por isso, chamado Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, FDR. Ele acabou sendo, assim, graças à grande crise de 20, etc., ele acabou sendo um dos presidentes americanos mais famosos e mais bem queridos da história mesmo. Um presidente americano muito querido até hoje é esse cara aqui. O que ele fez? Quando ele assume, ele é eleito em 33. Quando ele assume, ele vem com uma outra ideia, que diferente dessa aqui. Ele era mais adepto das ideias de um economista britânico chamado John Keynes. Ou seja, a gente chama de keynesianismo. Keynesianismo. O que fala esse? O que esse John Keynes fala? O contrário disso aqui. Justamente o contrário. Enquanto aqui não é para interferir, aqui é para interferir. Então aqui o governo, o Estado deve interferir. Estou ficando sem espaço no quadro. Na economia. Esse presidente, então, que fica no poder
uns 10 anos, 11, não lembro agora, ele vem com essa pegada do keynesianismo, sendo contrário ao liberalismo, que era mais tradicional, que é mais tradicional nos Estados Unidos. Ele defendia que não, a gente tem que interferir na economia para tentar acabar com a crise, porque em 33 o quadro está muito pior que quando começou. Começou ruim, piorou. Não estava dando jeito, não tinha condições. O desemprego continuava muito alto, milhões também não, mas milhares de empresas e bancos faliram, suicídios tinham acontecido já bastante. Vou pegar uma seleção de fotos para vocês, é muito bom, muito bonitinho. Então ele chega com essa pegada, que tem que interferir na economia sim, tem que regular a economia sim. O que ele fez então? Ele ficou tão assim, uau, que lindo esse cara, não sei o quê. Ele chegou lançando uma ideia que ficou conhecida. A gente fala muito dela pelo nome em inglês mesmo. New Deal. New Deal, como ficou conhecido o plano econômico dele, em tradução livre minha, você pode falar que é novo pacto ou novo acordo. A gente realmente se refere usando o nome em inglês, New Deal. O que foi esse New Deal? Basicamente, várias ações que ele fez para tentar recuperar a economia e acabar com a crise. Então, o que ele fez muito? Alguns pontos menos importantes, depois o que ficou mais fundamental. Investiu em bancos e empresas. Ele literalmente injetou dinheiro neles. Criou leis de incentivo ao trabalho. Mas além disso aqui, mais importante, ele começa a expandir uma coisa que antes quase não existia e que hoje temos bastante. Um salário-desemprego. Hoje, na grande maioria dos países, não sei se em todos, eu não sei mesmo. Uma pessoa quando perde o emprego, no Brasil é isso, nos Estados Unidos é isso, tem direito a um salário-desemprego, a um seguro-desemprego. Antes da crise de 29, muito difícil algum país ter isso, muito raro mesmo. Durante a crise, percebeu-se que a questão do desemprego e da população não ter dinheiro para comer era um grande problema. Então, durante a crise, durante o New Deal desse meu amigo aqui, começou a se preocupar mais com a população. Então, o salário ou seguro-desemprego começa a ser mais implantado. Mas uma grande questão que ele fez também, que é sempre lembrado, ele investiu em obras públicas. Por quê? Ele investiu para construir escola, para construir praça, para construir barragem, para construir estrada, que seja. Porque se você investe para construir, você tem que ter gente para trabalhar. Então, quando ele investiu em obras públicas, o que ele criou? Emprego. Tinha uma galera enorme precisando de emprego. Então, quando ele começa, vamos fazer obra, fez isso numa crise. Ele fez isso para tentar sanar a crise. Por quê? Tem que ter emprego.
ele pegou o gap de, tipo assim, pô, se a população começar a receber dinheiro, essa população vai voltar a consumir. Isso vai movimentar a economia. Isso é uma ideia que hoje sempre se fala. Sempre se fala. O consumo da população, se você tem dinheiro, você vai comprar comida, você vai comprar uma calça, uma camisa. A população mesmo consumir faz movimentar a economia, movimenta a indústria, etc. Isso é bom. Essa ideia começou também a ser aumentada aqui. Então, isso aqui foi assim, acho que o principal que ele fez. Investir em obras públicas. Escola, praça, estrada, não sei o quê, como forma de chamar pessoas para trabalhar. Só para literalmente meter a mão na massa. Literalmente. Com isso, com esse New Deal, ele acabou com a crise? Tentou. Foi quase muito feliz. Ele foi quase bastante feliz. Vou sim, com certeza. Fica tranquilo. Mas assim, a crise foi tão forte que esse New Deal ficou até o final da década de 30 diminuindo a crise. Diminuindo a crise. Foi muito importante? Foi. Amenizou, diminuiu. Mas, infelizmente, lamento, não resolveu totalmente a crise. Como é que a crise termina de fato com a Segunda Guerra? A crise de 29, que fica a década de 30 toda inteira, só termina na década seguinte com a Segunda Guerra Mundial. Tá? Isso é legal, isso é importante a gente saber. Os Estados Unidos só se recuperam, de fazer, eu recuperei, estou bem de volta, com a Segunda Guerra Mundial. Alguns até falam assim, não, estava dando certo. Se não fosse a guerra, talvez conseguiria. Mas não dá para saber direito. A gente sabe que só foi mesmo com a Segunda Guerra. Vamos. Não hoje. Fica tranquilo. Não hoje. Em breve. Se não é na próxima aula, não, tem pouquinho ainda. Então, isso aqui foi o quadro interno americano. O quadro interno. É muito importante também, só para eu estou encerrando mesmo. Para encerrar, a questão externa. Como eu mencionei mais cedo. A crise foi ruim para todos os países. Todos. O único que cresceu, conseguiu não ser muito afetado pela crise, foi a União Soviética. A União Soviética foi a única, ou uma das únicas, que sentiu, mas não caiu com a crise. O restante caiu com a crise. Então, o que acontece assim, de muito importante? Mencionando algumas coisas. A gente vai começar a ver, muito em breve, os fascismos, o nazismo, etc, etc, etc. A crise de 29, ela foi tão forte para o mundo todo, que na grande maioria dos países do Ocidente, você teve crises políticas que mudaram o sistema político. No Brasil, isso vai acontecer. A crise de 29 faz cair, assim, morrer, aquela coisa de república oligárquica, coronéis no poder, cafeicultores. Acaba com a crise. Você tem um golpe de Estado aqui no Brasil que a gente vai estudar, que é quando chega Vargas. Na Europa, a crise de 29 faz crescer o nazismo de Hitler, faz crescer o fascismo de Mussolini, gera uma guerra civil na Espanha. Então, ela começou nos Estados Unidos, mas ela fez um efeito dominó no restante do país, que ela acaba sendo uma grande explicação, assim, foi uma grande razão que levou à Segunda Guerra. Ironicamente, como eu falei, é justamente a Segunda Guerra que faz acabar a crise nos Estados Unidos. E é basicamente isso. Espero que tenha entendido. Deixa eu parar de gravar.